excitação de palavras, por excitação de não só de palavras, mas de confronto um para o outro. Isso é tão nítido que a gente vê que todas as tentações que nós enfrentamos, uma das mais difíceis é o controle das nossas palavras. Como nós temos dificuldades em lutar contra as nossas palavras. Sabe por quê? Porque a gente vive cercado no meio de pessoas, a gente vive nesse mundo tenebroso que nós vivemos, a gente é cercado de pessoas que vivem falando piadas maldosas, pessoas que vivem falando palavrões, pessoas que vivem falando mal uns dos outros, e principalmente tem muitos que chegam ao cúmulo de amaldiçoar a própria terra que vivem. Tem gente que chega ao cúmulo de amaldiçoar este lugar que anteriormente eles falaram que queriam estar aqui. Nós enxergamos e vemos que o homem, ele não sabe falar como convém, nem para com o seu próximo. Sabe por quê? Porque a maioria das famílias, você pode pensar aí, vive muito mais com problemas relacionais do que com soluções na relação. Sabe por quê? Porque é muito mais fácil a gente querer atacar o outro com as nossas palavras do que a gente, diante das acusações muitas vezes ditas para o outro, a gente buscar palavras de conforto e carinho. O que a gente começa a entender é que, se nós queremos vencer as tentações, a primeira característica, nós devemos entender e compreender que a nossa língua é um órgão simples, pequeno, mas se não tiver a busca do Deus que controla o nosso ser, o nosso viver, é impossível nós controlarmos a nossa língua. Sabe por quê? Porque se você vive nos frutos da carne, como nós falamos hoje de manhã, você vai falar dos frutos da carne. Agora, se você vive debaixo dos frutos do Espírito, você vai falar dos frutos do Espírito. Versículo de número 6, Tiago traz uma declaração importante, porque ele define o que é língua. Ele diz que língua é fogo. Quero fazer uma explicação rapidamente para vocês, meus irmãos. Eu ainda estou sendo desafiado a fazer um sermão sobre louvor. Sobre louvor. Sabe por quê? Porque o louvor se tornou algo, como é que eu posso falar? Depravado dentro da igreja. Meus irmãos, tem gente, desculpa, vou colocar gente, tem igreja que está clamando o juízo de Deus sem saber que está clamando. Quando você canta qualquer cântico que menciona fogo, sabe o que você está pedindo para Deus? Senhor, manda juízo. Nós não sabemos nem como louvar o nosso Deus. Quando você diz lá, a gente vê vários cânticos, né? E é bom que você não fala, Senhor, manda fogo, né? Você vê líderes falando, olha, tem que cair fogo do céu, que não sei do que e tal. Meus irmãos, em nenhum momento você vê Deus mostrando fogo como bênção. Em nenhum momento. Você vai ver Espírito Santo, que é a única vez que é mencionado, parecido como fogo, mas não que seja. Agora você vai ver em toda a Escritura, todas as vezes, a palavra mencionando fogo como juízo. E o povo está aí cantando, falando, se comunicando, louvando a Deus, sem saber o que está pedindo para Deus. A gente está lá, né? Esse dia para trás, estava na igreja, estava lá, aliás, eu estava no carro, eu estava vendo uma música, não vou falar a pessoa não, porque eu sou muito problemático com pessoas, né? Tem gente que fala que eu sou muito, como é que fala, gente, muito sério com algumas pessoas. Então, eu estava vindo lá e o cântico falava assim, Senhor, assim como o Senhor mandou fogo no sacrifício de Elias, manda fogo também, para que a igreja reconheça o poder do Senhor, reconheça como o poder do Senhor é como fogo consumidor, que vai caindo para a igreja e vai queimando, incendiando o povo inteiro. Aí eu ouvindo aquilo, eu falando assim, sangue de Jesus tem poder. Se o Senhor realmente fizer o que esse homem está pedindo, não vai sobrar uma alma para contar a história. Uma alma para contar a história. Meus irmãos, nós precisamos entender
quando nós falamos, a gente tem que saber o que a gente fala. Tanto é verdade que é muito mais fácil a gente falar do que ouvir. Não é verdade? E a gente esquece de algo determinado pelo próprio Tiago, capítulo 1, versículo 19. Alguém vai para lá, Tiago 1, 19, vamos abrir lá, Tiago 1, versículo 19. Preste atenção. Tiago, quando ele traz uma exortação com relação à língua, ele volta a falar sobre a relação, sobre como é o procedimento do ser humano. Tiago capítulo 1, versículo 19 diz: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, porém, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Se eu falo, a possibilidade de eu me irar e irar o outro já é grande. Então o ouvir já ficou para trás. E eu tenho um problema sério, porque eu falo muito. E às vezes eu fico olhando e falo: Senhor, o Senhor me deu uma boca só, me deu 2 ouvidos, me ensina a ouvir. Me ensina a ouvir mais e falar menos. Porque se eu abrir minha boca, eu tenho que falar algo que engrandece o teu nome, não aquilo que vai prejudicar a vida dos outros. Mas o problema é que muitas vezes, diante de determinadas situações que nós nos encontramos, você pode até ter razão naquilo que você está falando, ou você pode até ter razão em uma determinada discussão, mas da forma que você fala, você pode perder a razão. A forma como você quer resolver, achando que o interesse maior é aquilo que atinge os seus ideais. O grande problema é quando nós falamos demais e ouvimos de menos, a gente é tendencioso, ou na grande maioria das vezes, a gente sempre vai tropeçar no que nós falamos. Tanto é verdade que no versículo 9, voltem lá para Tiago capítulo 3, a gente vê quais as 2 formas de você tropeçar e não tropeçar. A gente vê uma contradição parecida entre Tiago, mas não é uma contradição. Tiago, ele traz 2 explicações, capítulo 3, versículos 9 a 12, que nos diz: com ela bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Eu acho interessante essa definição de Tiago aqui, porque Tiago, ele tem uma explicação muito óbvia, muito clara e muito simples. Ele fala: olha, com a nossa língua nós bendizemos o nosso Deus Pai, mas com a nossa própria língua nós amaldiçoamos as coisas que Deus fez. Inicialmente, quando eu falei, se você prestou atenção, a minha introdução foi citada por quem? Por quem criou todas as coisas através de palavras. Diz as Escrituras, capítulo 1, versículo de Gênesis: no princípio criou Deus os céus e a terra. E diz que Jesus, vendo que a terra era vazia, ele diz: haja luz. Jesus fala. Desculpa, Deus fala. Deus, ele vai criando as coisas através das suas palavras. Agora o ser humano, ele usa a própria comunicação dada por Deus e amaldiçoa tudo que Deus criou. Amaldiçoa até a si mesmo. Quantas vezes eu me olhei no espelho e falava: ô Senhor, porque o Senhor me deu o cabelo daquele ser humano? Porque o Senhor me deu os olhos do Beltrano? Porque o Senhor me deu o corpinho do Ciclano? E começava a discutir com Deus a relação de como Deus me fez. Interessante que na minha discussão com Deus, eu muito mais criticava a Deus do que reconhecer de que de fato eu sou um ser saudável, de que de fato eu sou um ser que deu grandes coisas dadas por Deus, que de fato eu sou comprado e vendido por Ele, e isso eu não tenho dificuldade de reconhecer, porque eu prefiro muito mais falar aquilo que eu preciso falar do que parar para ouvir aquilo que Deus tem feito por mim. O fato é, nós temos tantos problemas que a gente consegue amaldiçoar nós mesmos. A gente consegue falar mal de nós mesmos. A gente consegue amaldiçoar as pessoas que nós mais amamos. Estava conversando uma vez com um casal, e o casal